Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui compartilhando da sua companhia para trocarmos mais algumas ideias filosóficas com você e com todas as pessoas que nos acompanham. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre a filosofia para despertar a primavera do coração. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, a nossa ideia não é essa, muito menos vamos tentar trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, refletir, ponderar e, claro, de maneira inteligente, buscar aqueles elementos que para nós sejam úteis, práticos e, portanto, vivenciais através dessa conversa. Bom, José Roberto, estamos iniciando o ciclo de primavera, esse momento de desabrochar, de reflexão profunda sobre a natureza, sobre a vida, sobre nós mesmos também. Há muito simbolismo, muita filosofia e muito que se extrair desse momento da natureza, desse momento do ciclo que vem se iniciando agora em setembro. E claro, falando sobre esse ciclo, eu gostaria que você falasse da relação do ser humano com a natureza. Os povos antigos tinham uma relação mais natural com a natureza. Desculpe até a redundância, mas nós hoje, de modo geral, temos nos afastado dessa ideia, desse conceito de relação com a natureza de maneira profunda. Eu gostaria que você começasse então falando dessa relação dos povos antigos, clássicos, com a natureza. Inclusive, Danilo, a palavra relação que você usa, ela é muito conveniente para que a gente estabeleça essa ligação entre esse indivíduo, né, esse ser humano das sociedades clássicas com a natureza, porque hoje nós não temos mais essa amplitude, essa experiência, esse relacionamento com a natureza, mas nós temos os nossos relacionamentos mais próximos, temos o nosso relacionamento com o nosso pai, temos a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso filho, com a nossa filha, temos as nossas relações com os nossos entes amados, os nossos amigos. Então, nós sabemos o que é um relacionamento e sabemos o que é uma relação. Esses povos, Danilo, além desses relacionamentos mais próximos, eles tinham muito essa visão da natureza. Era realmente uma espécie de caminhar, uma trilha, para que dentro de nós, para que dentro do ser humano, surgisse essa íntima sensação de cumplicidade com a natureza. E é algo que pode ser conquistado pelo ser humano, e é algo que quando não é feito, não é construído, não é ampliado, o indivíduo ele acaba tendo problemas. E hoje, muitos dos nossos problemas podem ser justamente atribuídos a esse afastamento da natureza, a esse afastamento dos seus ciclos, e isso, infelizmente, né, Danilo, é algo que atinge a você, mas também é algo que atinge a mim, e é algo que atinge talvez a muitos dos nossos ouvintes. O que nós podemos dizer, um pouco amparado aí no conhecimento dos grandes filósofos da humanidade, é que é algo que atinge, principalmente nas nossas épocas, é algo que atinge quase que a totalidade da nossa sociedade. Então, nós fazemos um uso da natureza, nós fazemos digamos assim, nós extraímos os seus recursos, nós utilizamos os seus derivados. Isso é algo como se o ser humano tivesse em um lado de uma linha e a natureza tivesse do outro. Então, para nós é até difícil ter essa psicologia de como era esse relacionamento, de como era essa conjunção com a natureza. É como se fosse uma relação apenas de utilitarismo, inclusive. Exatamente, né, Danilo? É uma relação de utilitarismo, é como mais um objeto das nossas posses, né? Como o nosso carro, uso porque preciso, a nossa mesa, o nosso celular, é mais, digamos assim, um mecanismo à nossa disposição. E para nós é até um pouco desafiante e difícil variarmos essa nossa psicologia, variarmos essa nossa mentalidade para entender a mentalidade desses povos antigos, desses povos mais conectados com a natureza e, consequentemente, também com os seus ciclos. Mas é algo que precisa ser conquistado, né, Danilo, para que a gente possa voltar a sentir um pouco o valor dessa primavera no nosso coração como seres humanos. Esses povos, eles colocavam os elementos sociais e econômicos até em segundo plano.
Era algo que eles tinham como muito importante, mas na visão que eles tinham, o mais importante era que, como ser humano, nós pudéssemos estabelecer uma relação cada vez mais profunda conosco mesmos, com a própria natureza. E a partir daí, sim, eles buscavam organizar as suas tarefas sociais, os seus trabalhos individuais, as suas relações pessoais. Hoje, nós fazemos um pouco o contrário. O importante são os nossos relacionamentos pessoais, o importante é o nosso trabalho, o importante é pagarmos os nossos impostos, nos preocuparmos com o aumento do custo de vida. Está bem, tudo isso tem o seu valor. Mas acabamos não invertendo a questão da relação com a natureza, né? Ou seja, ainda que tivéssemos deixado ela em segundo lugar, ou em último lugar, né? Mas nem isso aconteceu. Podemos dizer que hoje há uma quebra na nossa psicologia, né? E é como se realmente algo como indivíduos e como humanidade estivesse nos faltando. Sem dúvida, José Roberto, para a gente, hoje, mensurar essa relação que os povos antigos tinham, essa ideia de cultuar o sol, de respeitar a natureza, de compreender as suas leis, ou seja, era algo muito comum, não do ponto de vista pejorativo, mas era algo natural para esses povos. Hoje nós temos perdido muito essa relação, é algo bastante comercial, porque o desmatamento ele gera lucros e tudo aquilo que advém dessa forma que a gente tem comercial, mercantilista de lidar com a terra, com a natureza, e isso é algo problemático que vai gerar muitos e mais profundos problemas no futuro, sem sombra de dúvida. Por isso eu gostaria que você falasse dessa ideia do simbolismo dessa relação, ou seja, como a gente pode entender hoje, na prática, a riqueza que havia nessa relação, nessa capacidade de compreender o ser humano e a natureza de maneira integral e não de uma maneira dissociada, porque compreender essa relação que esses povos antigos tinham, essa maneira simbólica de respeito, de valores, de lidar com a natureza, com a vida deles mesmos e com o entorno através dessa relação com a natureza, era algo que trazia muito mais benefícios do que a gente pode imaginar. Por isso eu gostaria que você falasse então dessas ideias. Sim, Danilo, mesmo quando nós falamos da relação do ser humano com a natureza, é justamente bem isso que você colocou, né? Para nós entendermos o simbolismo disso, é para nós entendermos uma mentalidade, uma maneira de pensar e de sentir que nos faça realmente sentirmos, né, como se nós também tivéssemos um elo, uma conexão com o que é natural. Porque senão a vida do ser humano ela fica muito artificial, só voltada para aquelas coisas relacionadas à sobrevivência, né? Acabamos indo de acordo a um pensamento de Sêneca, né? Na brevidade da vida ele coloca a questão das pessoas muito ocupadas, trabalham demais, estudam demais, fazem muitas coisas, mas não tem muito bem um sentido da vida. Então, de certa maneira, um sentido para a nossa vida, para ser mais amplo, para ser completo, né, teria também que fazer com que nas nossas ações, nas nossas atividades, sintamos que estamos realizando algo em benefício do universo. E o universo é muito amplo, né? São desde aquelas pessoas que necessitam um pouco da nossa generosidade, do nosso carinho ao nosso redor, como também as pessoas na nossa sociedade, né, que através das nossas pequenas, boas, nobres ações, da nossa pequena atenção que damos a ela, também vão sentir como também parte de uma sociedade humana, né? A sociedade também faz parte da natureza, assim como nós. E aí sim, né, e a nossa situação, o nosso posicionamento, não apenas eu e você, mas de um conjunto humano que se trabalha, que se esforça para oferecer o seu melhor, faz com que individualmente e coletivamente nós nos sintamos um pouco parte da natureza. E é muito interessante, né, Danilo, que já há pesquisadores modernos que demonstram que, por exemplo, como é que os antigos egípcios superaram as suas dificuldades, até técnicas, para, por exemplo, legar ao futuro as suas pirâmides, a sua filosofia iniciática.
A mesma coisa com relação aos povos gregos, né? Algo desse conhecimento, não apenas técnico e matemático da natureza, mas dos seus segredos, dos seus mistérios, né? Do mistério contido no simbolismo do inverno, do outono, da primavera e do verão, eles conseguiam também canalizar isso de uma maneira muito prática para fazer aquilo que era próprio da cultura grega, fossem as suas construções maravilhosas, as suas estátuas representando a natureza sagrada, né, como a sabedoria, o amor, os oceanos, os reinos inferiores. Então essa conexão com a natureza faz com que os seres humanos eles comecem a ter uma mentalidade mais filosófica, mais humanista e mais poética. Né? Talvez não para escreverem poesias como hoje nós entendemos, mas para colocar um pouco de beleza, um pouco de luz e um pouco de harmonia nas suas existências, para não ficar uma coisa simplesmente pragmática, mas também sempre capaz de alimentar os nossos melhores sonhos e anseios para que nós sintamos que naquilo que nós fazemos hoje é também uma espécie, um caminho de impulso em direção à nossa construção futura, tanto de nós mesmos como indivíduos, como também da nossa sociedade, da nossa civilização. E algo que nos ajuda muito a entender um pouco essa relação desses antigos povos com o simbolismo da natureza, o simbolismo das estações, é o próprio mito da deusa Perséfone entre os gregos, conhecida como Prosérpina, né, entre os latinos, entre os romanos. E aqui, falando de uma maneira muito sintética sobre esse mito, basicamente conta sobre a deusa Perséfone, né, filha de Deméter, e que num determinado momento, né, tal era a sua beleza, que o próprio deus do submundo, né, o Hades, se apaixonou por ela e a raptou, né, quando a sua mãe Deméter ela se distraiu, a levando para o submundo. Deméter, então, né, ela foi reclamar junto aos deuses, junto a Zeus, que havia perdido, que a sua filha havia desaparecido, e ficou sabendo, então, que ela havia sido levada para o submundo pelo deus Hades. Com o apoio de Zeus e de outros deuses, ela conseguiu, então, estabelecer esse contato com Hades, que se recusava realmente a libertar a jovem Perséfone. Até porque ela já havia comido algo no reino inferior, e isso então significaria que ela teria que ficar aí toda a sua vida ao lado do seu marido. Só que a conversa entre os deuses, né, Zeus intermediando, Deméter de um lado e Hades do outro, chegaram a um acordo. E esse acordo seria que durante um certo período do ano, Perséfone deixaria o Hades e moraria com a sua mãe na Terra. E depois também deixaria sua mãe e moraria com Zeus no Monte Olimpo, a terra dos deuses. E depois desse ciclo, ela voltaria para habitar o Hades com o seu marido, o próprio deus Hades. E na visão desses antigos povos, né, Danilo, essa era, digamos assim, a sua explicação para o porquê a existência das estações. Então, quando a deusa, a jovem Prosérpina ou Perséfone, ela vai para o Hades, a sua mãe fica tão triste que isso significa o inverno. Quando a jovem deusa volta a morar com a sua mãe, é precisamente a estação da primavera. E quando ela vai para o Monte Olimpo, então nós temos o verão. E nesse momento em que ela passa do Monte Olimpo e vai pouco a pouco passando pela terra de volta ao Hades, seria o outono. E quando ela chega ao Hades, novamente o inverno e assim sucessivamente. Claro, né, Danilo? Hoje nós, através dos nossos conhecimentos científicos, sabemos a origem científica das estações, que tem a ver muito com a posição relativa da Terra em relação ao Sol. Mas para esses povos não era só uma questão de saber o aspecto geográfico ou o aspecto astronômico, mas principalmente, né, da relação que se poderia estabelecer entre a natureza e as suas estações com
o ser humano. E principalmente que eles consideravam que faziam essa relação de que como cada aspecto da natureza tem a ver com o movimento dos deuses, então eles relacionavam isso principalmente com os aspectos e as transformações internas que nós, como seres humanos, temos que experimentar e temos que vivenciar para que cada vez mais sintamos que crescemos como seres humanos, crescemos como espíritos humanos, crescemos em termos de experiência, em termos de conhecimento e em termos de sentimento. Então, esses aspectos, né, esse movimento da deusa Perséfone, teria muito essa relação de autoconhecimento, de alto valor, que o ser humano deve constantemente se esforçar nos seus movimentos de ir conquistando, de ir dominando, de ir despertando. Sem dúvida, José Roberto. Inclusive, esse simbolismo da natureza, dos ciclos, das estações, é algo que nós também vivemos. Quando estamos mais conscientes, podemos aprender muito mais com os nossos ciclos internos também. Inclusive, eu falava com um amigo que mora na Europa e ele relatava essa questão do frio e de como isso afeta o comportamento não só dele, mas das pessoas do país onde ele vive. E é curioso refletir sobre isso, porque a pergunta que eu vou lhe fazer vai nesse sentido. Quando nós não sabemos quem nós somos, não nos conhecemos bem, nós ficamos sujeitos às estações. É óbvio que morar na Europa, para quem é brasileiro, como é o caso desse amigo meu ou outras pessoas, é uma tarefa difícil, é uma prova, porque nós não estamos acostumados com esse clima. O fato é que, quando nós nos conhecemos e buscamos nos adaptar, independente de onde estejamos, nós podemos conquistar esse aspecto da primavera interior, dessa juventude da alma, de procurar ter esse sol interior. Óbvio que isso é simbólico, mas é algo que pode ser prático, pode ser vivencial. E nesse sentido temos que nos conhecer. E como é conhecido por nós, o conhece-te a ti mesmo é algo fundamental nesse contexto. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque através dessa ótica do conhece-te a ti mesmo, nós vamos saber lidar melhor com as estações, com os seus ciclos e com o simbolismo pedagógico que implica esse processo. Sim, Danilo, é natural, é algo próprio da natureza humana, mas sim, nós precisamos ser constantemente lembrados disso. E nós vamos ver esse esforço em muitas das grandes civilizações, um esforço empreendido por muitos dos seus grandes mestres, né, os nossos grandes mestres da humanidade, para que o ser humano, ele, é como você colocou no começo aí do nosso podcast, né, ele não só tenha o conhecimento disso, mas ele tenha principalmente a experiência, porque é essa experiência que vai nos permitir, digamos assim, ir transformando esses conhecimentos em algo vivo, para que não fiquemos dependentes simplesmente de uma leitura, mas que também, paralelamente à leitura de um Platão, de um Sócrates, ao conhecimento da mitologia, ao conhecimento dos conhecimentos antigos, nós tenhamos a nossa própria experiência. Isso é muito importante. Então é muito isso que você colocou mesmo, né? Eles consideravam a primavera como uma oportunidade de renascimento. Relacionavam isso com uma questão de uma juventude interior que o ser humano pode e deve conquistar dentro de si. Uma capacidade de sempre querer aprender algo útil e algo relacionado com essa interior busca de sabedoria que é, como você mesmo colocou, natural a todo ser humano. Então, sim, né, o inverno, né, na visão desses antigos povos, nem é algo negativo, porque é simplesmente um momento de recolhimento. Nós percebemos que as árvores, né, elas durante o inverno perderam as suas folhas que vinham perdendo lá desde o outono. E no inverno realmente só se mostram nos seus troncos, nos seus galhos e nas suas raízes que estão abaixo da terra. Mas está lá a árvore, né? O que é essencial na árvore permanece, que é justamente as suas raízes e justamente o seu tronco. E a primavera traz de volta as folhas, né? Com um novo verde, com novas flores, com todo um novo colorido. O próprio céu está diferente, já não está mais frio, já não está mais tão cinzento, traz o azul, traz o calor do sol. Então nós percebemos, né, que essa aproximação do sol traz toda uma vida renovada.
né? Uma vida renovada que nós vamos perceber até na aparência, né? Porque as folhas e as flores são a aparência daquela árvore se mostrando para o mundo, se mostrando exteriormente. E isso tem uma relação com o ser humano. Nós também temos que ter essa capacidade de ir para o nosso Hades interior, para colher o nosso inverno interior, deixarmos aquelas coisas que já não nos servem mais, para que nós possamos sair com o nosso melhor, com o nosso colorido, com as nossas novas folhas, ou seja, com aquilo que vai nos caracterizando como jovens, né? Não talvez jovens fisicamente, mas principalmente jovens com alegria, com uma capacidade de esforço, com um desejo de aprender cada vez mais, de nos aproximarmos cada vez mais a um grau de sabedoria, e através dessa descoberta, através desse encontro, nós possamos também oferecer isso para outras pessoas que ainda no seu momento psicológico estão vivendo o seu inverno. Né? Porque nós percebemos que as estações do ano, ela atinge em cada ciclo centenas de aspectos da natureza. E o ser humano, como é um ser que possui liberdade, possui livre-arbítrio, não necessariamente ele consegue se conectar com a natureza, então há muitas pessoas que mesmo na primavera continuam mantendo as suas folhas desgastadas. E o interessante disso, e é isso que nós vamos perceber muito nessas antigas culturas, estejamos falando dos incas, estejamos falando dos gregos, estejamos falando dos egípcios, dos antigos tibetanos ou dos antigos chineses, é que a partir do momento em que o ser humano ele consegue resgatar essa sua juventude interior, ele consegue ir contagiando outras pessoas para que também se deem a oportunidade de ter essa experiência. E esse é um dos trabalhos que hoje, como Escola de Filosofia, a Nova Acrópole busca, né, resgatar esse valor desse trabalho interior, individual, que nos desperta, né, que abre esse nosso olho da alma para que a gente veja o que é luminoso em nós, o que é virtude, o que é valor, e em algum momento, né, possamos compartilhar com outras pessoas idealistas que também estão querendo buscar essa experiência. E essa concepção do resgate que você mencionou, José Roberto, me traz a ideia das origens, ou seja, resgatar a ideia original de evolução, ou seja, esses princípios de evolução humana através dessas experiências em relação com a natureza, consigo próprio, nesse buscar conhecer-se. E dentro dessa concepção, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância de voltarmos a ideias como tinham esses povos, de evoluir do ponto de vista não só físico, mas do ponto de vista da consciência humana, porque isso, sem sombra de dúvida, vai fazer com que a gente se aproxime mais da ideia da natureza, dos seus ciclos, da compreensão do que implica a natureza, da nossa relação com ela e do nosso desenvolvimento humano também, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista do coletivo e do todo, porque como nos ensina Marco Aurélio, nós nascemos uns para os outros, então podemos aprender em conjunto quando temos mais clara essa ideia de evolução do ponto de vista do indivíduo e dessas relações que eu mencionei antes. Gostaria que você falasse um pouco mais então sobre isso. Sim, Danilo, esses antigos povos, a relação deles, o relacionamento que eles buscavam construir com a natureza é justamente porque eles tinham na natureza um modelo de perfeição, né? Então, simbolicamente, por exemplo, um rio, ele passa por todas as dificuldades no seu caminho, né? Ele passa através das pedras, e essa passagem do rio através das pedras até o vai limpando, até o vai purificando. E enquanto um rio ele caminha pelo seu leito, em todo o caminho que ele percorre, ele vai deixando vida. Ele vai se doando generosamente, vai permitindo que a relva por onde passa seja verde, vai permitindo através do trabalho oculto das árvores, né, das raízes das árvores, elas se alimentem da sua água, dos nutrientes que ele vai carregando para que sejam frondosas, para que existam árvores, florestas no seu caminho. Também vai servindo de fonte de alimentação para alguns animais, vai servindo de fonte de água para outros animais, vai servindo de uma maneira ou outra também as vilas, as cidades que se estabelecem aí no seu trajeto até alcançar o seu destino, né? E o destino de todo rio é o mar.
de uma maneira ou de outra, ou pelo menos assim, da maioria dos rios que existem, o destino bem visível é o mar. Então o rio, ele não esconde para onde ele está indo. É um elemento natural. A mesma coisa com relação às estações do ano. Nós percebemos que, dependendo da ordem que nós as encaremos, nós estamos indo do outono para o inverno, do inverno para a primavera e da primavera para o verão, onde o sol está no seu ponto mais alto. Então é como se o movimento da natureza, o movimento das estações, estivesse levando toda a natureza em direção ao sol elevado, né, ao sol alto. A mesma coisa com relação ao fogo, né? Outro elemento natural que sempre busca, de certa maneira, o vertical, né? Está sempre queimando para cima, não importa como ele surge. Ele precisa de uma base, lógico, que é a terra, que é a madeira. Ele precisa do ar ao seu redor, né? Mas ele sempre está indo em direção ao aspecto mais elevado, né? Está sempre apontando o caminho para o céu à sua própria maneira. Então esses povos, né, quando eles se relacionavam com as estações e buscavam ativar a sua primavera interior, para também irem tendo essa experiência de, olha, qual é o caminho que eu devo seguir como ser humano e qual é o sol que eu devo buscar, qual é o oceano que eu devo buscar, como fogo, né, qual é a parte do céu para o qual eu devo apontar. Então, o interessante na natureza é que eles viam a natureza como um modelo de busca pelo sagrado, de busca pelo esotérico, né? Esotérico como elemento interior da própria natureza, e que o ser humano também, como na visão deles, né, fazíamos, somos parte da natureza, também temos que descobrir para onde, qual que é o nosso sol, qual que é o nosso mar e para onde nós estamos indo. E isso, na visão deles, era muito interessante, né, Danilo? Inclusive, a gente entende um pouco isso quando os nossos próprios cientistas estudam a natureza. Porque quando, através dos nossos instrumentos eletrônicos, nós percebemos o mundo atômico, cada uma daquelas pequenas microscópicas partículas tem um comportamento que a distingue e, digamos assim, parece uma coisa desorganizada e caótica. Né? O mundo quântico, o micromundo, o mundo dos átomos, ele é bastante desorganizado, bastante caótico, ele não obedece a leis da física que nós observamos no nosso mundo de coisas visíveis. Contudo, quando esses átomos eles vão se unindo em partículas cada vez mais complexas, né, cada vez mais organizadas, a gente percebe que eles se tornam, digamos assim, influenciáveis por outras leis da natureza que atua não sobre cada um deles particular e individualmente, mas atua sobre ele de uma maneira bastante organizada. Então nós percebemos que o nosso mundo, por exemplo, uma mesa a gente sabe que é o resultado de milhões ou bilhões de partículas atômicas reunidas. E uma mesa não é algo que quando a gente põe a mão em cima dela, a nossa mão passa através, né? Ou seja, as leis do mundo da natureza visível são diferentes das leis da natureza individual e egoísta de cada um dos átomos. Então a natureza também nos dá esse exemplo, que quando somos capazes de passar por cima das nossas diferenças, quando somos capazes de entender o sentido comum da nossa marcha, apesar de sermos indivíduos, nós podemos conscientemente e inteligentemente indo construir relações entre nós mesmos, para que sejamos mais fortes, para que sejamos mais poderosos e utilizar esse poder para resolver os problemas que são comuns à nossa humanidade. Da mesma maneira, esses povos entendiam que quando a coletividade humana envolvida por grandes ideais, também se conecta com a natureza, também somos capazes de observar algo, nos comunicar com os seus próprios segredos e mistérios, e que isso é muito benéfico para nós como humanidade e também para nós como indivíduos. E isso, para esses povos, era o que eles entendiam como evolução. Evolução é essa capacidade que o ser humano tem de, seguindo os modelos da natureza, perceber individualmente para onde eu estou indo como indivíduo, para onde nós estamos indo como humanidade.
e irmos integrando cada vez mais os nossos esforços individuais para que sejam esforços em conjunto, porque seriam os mesmos ideais e o mesmo objetivo que motiva o nosso movimento e motiva a nossa vida. E aí somos capazes de cuidarmos uns dos outros. E cuidar um do outro, em qualquer civilização, primitiva ou moderna, é sempre sinal de evolução. Para encerrar, José Roberto, eu gostaria que você, dentro das suas considerações finais, além do que você já citou nas suas falas, encerrasse falando então um pouco mais sobre essa ideia da primavera do coração, dessa concepção filosófica de despertar da consciência para que a gente volte a conhecer-se um pouco mais e, nos conhecendo, claro, fazer com que esse mundo seja novo e melhor através dessa ideia da juventude interior, que a gente pode também, claro, fazer relação com essa mesma ideia que nos traz esse desabrochar, esse florescer da primavera. Sim, o grande mestre grego Aristóteles, né, ele dizia que todo conhecimento é mais importante que o conhecimento filosófico, mas nenhum é superior ao conhecimento filosófico. Porque é isso, né, Danilo? Nós temos contato com muitas fontes de conhecimento, ainda bem, é uma característica própria da nossa época, e isso nos permite sermos bons profissionais, e isso nos permite realizarmos muitas outras atividades que nos levaram a um ápice de um desenvolvimento técnico, a um desenvolvimento tecnológico, a uma grande gama de ideias intelectuais, e tudo isso está bem, é muito interessante. Mas o que fazer com todo esse conhecimento? Né? Há necessidade de um fortalecimento do que nos torna realmente humanos. E o que nos torna realmente humanos não é algo que nos arremesse para fora de nós mesmos. É algo que nos ajude a caminhar passo a passo em direção ao que é mais autêntico em nós mesmos. Porque se eu tenho muito conhecimento técnico, mas não tenho ética e não tenho moral, vou usar esse conhecimento técnico ou para proveito individual, ou para explorar uma pessoa, ou para explorar um grupo, ou para estabelecer alguma espécie de tirania, né, em benefício meu, ou em benefício meu e dos meus asseclas, digamos assim. Então, só o conhecimento não é suficiente. Todo conhecimento é necessário, todo conhecimento tem o seu valor. Mas o conhecimento com fundamentação filosófica, ele vai cada vez mais fazendo com que nós, digamos assim, entendamos que com grandes poderes vêm realmente grandes responsabilidades. A responsabilidade de sermos cada vez mais semelhante a nós mesmos, para que nós possamos voltar a integrar, voltar a entender o ciclo da natureza, esse ciclo de primavera, vivenciá-lo a partir de nós mesmos, para que nós possamos nos sentir que somos importantes, somos parte da natureza e que na nossa realização podemos ir auxiliando o nosso mundo também a despertar e desenvolver o seu potencial. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje, agradecendo novamente a sua presença, José Roberto, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Naturalmente, desejo uma ótima primavera para você, para os nossos ouvintes e para todas as pessoas em geral. Você tirou as palavras da minha boca, Danilo, é isso mesmo. Desejo a você e a todas as pessoas que nos ouvem uma excelente primavera, tanto a externa como aquela que surge dentro de cada um de nós. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através também do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antônio Vivaldi e chama-se Concerto em Dó Maior, RV 431.